polígonos. É uma figura fechada formada por segmentos de reta que não se cruzam. Temos os polígonos regulares, que possuem lados com mesma medida e ângulos congruentes, ou seja, com a mesma medida. Um polígono contém lados, vértices, ângulos internos e externos e as diagonais. Outro detalhe importante é quanto à sua classificação, devido aos lados. 3 lados, triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. E assim sucessivamente. Observe. No caderno de artes e com o auxílio de uma régua, você irá fazer este quadro e marcar o número de lados de cada polígono e o número de vértices. Observe os lados marcados de azul, que são as linhas. A vértice é o ponto de encontro entre essas linhas, e esse encontro vai formar o ângulo interno. Observe que o polígono pode ser classificado conforme seu número de lados, vértices e ângulos internos. Triângulo é um polígono formado por 3 lados e 3 ângulos. Triângulos: tipos, características, propriedades. Tipos de triângulos. Aqui podemos observar a classificação quanto aos lados. O escaleno tem 3 lados com medidas diferentes. Já o isósceles tem 2 lados com medidas iguais. E o equilátero tem todos os lados iguais. Agora, observe a classificação quanto aos ângulos. O primeiro nós chamamos de acutângulo, porque tem 3 ângulos agudos, isto é, menor que 90 graus. O segundo nós chamamos de retângulo, porque ele tem um ângulo reto, ou seja, igual a 90 graus. E o terceiro é o obtusângulo. Ele tem um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90 graus. Lembrando que o lado são as linhas. Vértice é a união dessas linhas, é o ponto de encontro. E o ângulo é aquela abertura formada pelo encontro dos lados e do vértice, certo? Observe na imagem. Vértice, lados, ângulos internos. Ângulo é a figura formada por 2 semi-retas com a mesma origem, ou seja, elas partem do mesmo ponto. Para medir a abertura do ângulo, nós usamos o transferidor. Observe, o primeiro é um ângulo reto. Ele mede exatamente 90 graus. O segundo é um ângulo agudo, menor que 90 graus. E o último é um ângulo obtuso, maior que 90 graus. Podemos ver melhor nessas imagens. Reto, ângulo agudo, ângulo obtuso. No caderno de desenho, vocês deverão desenhar os 3 triângulos e classificá-los quanto aos lados. Observe as medidas e utilize uma régua.
Para o exercício da letra B, vocês também deverão utilizar uma régua e desenhar as seguintes figuras. Então, observar os ângulos, certo? O ângulo reto, o ângulo agudo, que é menor que 90 graus, e o obtuso, que é maior que 90 graus. E então escrever o nome dos triângulos segundo seus ângulos.